bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer o resumo do meu segundo módulo da pós-graduação. Bom, o módulo passado da graduação vocês sabem que eu não curti muito, não achei muito legal e era sobre um assunto que eu não gostava muito, então não foi muito legal. Mas eu falei pra vocês no final do vídeo que esse próximo módulo seria de traumatologia e primeiros socorros, que eu tinha certeza que eu gostaria. E enquanto eu tava estudando, gente, eu achei um saco, porque eles simplesmente colocaram um livro e a gente estudou o livro, entendeu? Basicamente isso. Aí, o que acontece? Pelo menos o professor fez um resumo do livro e disponibilizou pra gente estudar pra depois fazer prova. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse resumo, deixei no formato do meu resumo, né? E estudei com base nisso. Esse módulo é muito grande, então assim, eu não tenho condições de eu falar tudo pra vocês em um único vídeo. Então, se vocês quiserem, futuramente, eu faço uma segunda parte. Se não, daí mês que vem eu trago pra vocês sobre o nosso terceiro módulo. Tá? O primeiro módulo que eu tive, então, de traumatologia e primeiros socorros foi a abordagem do atleta. Então, a gente sabe que um atleta de alto rendimento, muitas vezes, não significa que ele é saudável. Então, muito antes dele se apresentar, a gente tem que pedir uma série de exames para os médicos, fisiologistas e etc. Então, o que acontece? A gente tem que pedir pelo menos uma anamnese completa, eu vou ter que ficar olhando aqui porque é muita coisa, tá? Exames físicos, gerais e ortopédicos, avaliação muscular isocinética. Essa avaliação isocinética, ela é como se fosse uma máquina, você coloca lá o seu paciente, no caso o médico coloca o atleta, e esse aparelho, ele mede a potência muscular do atleta, então é muito legal. Tem o ecocardiograma de Doppler, que é como se fosse uma ecografia do coração, então o médico vê se os teus átrios, se o teu ventrículo está funcionando direitinho, se todos os processos do coração estão funcionando certos. E também vê a ergospirometria, que é o teste que eu já falei para vocês no vídeo passado, avaliação odontológica, psicológica, nutricional e uma penca de exames laboratoriais, tá? Porque, gente, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é pedir exames de um atleta, porque é a partir disso aqui que todos esses profissionais de saúde conseguem atuar com aquele atleta. Porque não é só você, como preparador físico, tem um fisioterapeuta, tem um psicólogo, tem um endocrinologista. Então, assim, é muita gente envolvida. Então, com esse mapa aqui, a gente sabe o que o atleta pode ou não pode fazer, fica muito mais fácil trabalhar com ele. Então, vamos lá, vamos falar de lesões agora, que é um subtópico que a gente tem aqui, tá? Então, as lesões são coisas que acontecem frequentemente, eu tenho certeza que vocês já devem alguma vez ter visto vídeos sobre lesões em futebol, e no futebol é muito comum, principalmente aqui no nosso país, né, que a nossa maior incidência de práticas esportivas é o futebol, e hoje em dia a gente sabe que não é tão difícil retardar uma lesão, só que por que ela ainda acontece? Porque cada dia, cada vez mais, os atletas são cobrados a melhorar o seu nível, eles acabam treinando muito, muitas vezes não descansam, tem que viajar muito, porque os atletas eles querem ganhar. Então, se você está preparando um atleta para ele participar de uma Olimpíada, ele pode até falar que ele quer ir participar, porque é uma experiência boa, mas no fundo a gente sabe que ele quer ganhar. Então, às vezes ele acaba treinando muito mais do que ele pode. E aí é onde ocorrem os traumas, as lesões. Então, assim, a gente tem dois tipos de trauma, tá? Nós temos os microtraumas e os macrotraumas. Os microtraumas, o atleta sente dor e às vezes não consegue realizar um movimento. E os microtraumas, eles podem ser tendinopatia, que é uma doença nos tendões, tá? Pode ser a bursite, que é a bolsa que envolve as articulações, pode ter uma inflamação ali. Pode ser as epicondilites, que é muito conhecida no tênis, que é o famoso cotovelo de tenista, que é onde você tem uma tendinite no epicôndilo lateral e medial, tá? Pode ser a faceite, que é na sola do pé, que algumas pessoas confundem um pouco com esporão, pelo ela tá próxima do calcâneo, mas não chega a ser um esporão, tá? Pode ser a fratura por estresse, que eu já falei no outro vídeo, ou pode ser a canelite, tá? Que é uma inflamação na tíbia medial daí. E a gente tem os macrotraumas, que são os traumas que acontecem no exato momento que o atleta tá praticando algum tipo de exercício, tá praticando o treino, tá jogando, enfim. Que são as entorses, luxações, fraturas, deixa eu ver o que mais tem aqui, e contusões e a lesão muscular, tá? Agora a gente vai falar sobre primeiros socorros, tá? Primeiros socorros, como já diz o próprio nome, são os primeiros socorros que a gente dá para uma pessoa que tenha acontecido alguma coisa com ela ali. Ela deve estar passando por algum momento que ela precisa de ajuda. Só que o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é que se você não sabe dar os primeiros socorros, você não deve se meter.
tá? Então se você tá lá na sua academia, se você tá lá no seu clube, algum atleta teu, algum aluno, cliente, enfim, se machuca, você não sabe o que fazer, liga pra emergência, tá? Porque a gente não pode se submeter a fazer uma coisa que a gente não sabe. Por exemplo, a gente tem aqui o traumatismo craniano. Então eu vou começar a falar agora dos traumas e eu vou dizer mais ou menos o que é cada trauma, porque tem a explicação do trauma e aí tem a parte de atuação do médico, que não interessa a gente, tá? Então, por exemplo, a gente tem o traumatismo craniano, que geralmente acontece nos esportes com bola, né? Esse traumatismo craniano existe, realmente quebra a caixa craniana da pessoa. É um trauma bem complicado, muito difícil. Eu vi alguns vídeos no YouTube, assim, eu fiquei chocada com a quantidade de traumatismo craniano que eu vi lá. E eu, assim, ó, gente, eu não sei como um médico consegue arrumar a cabeça da pessoa, mas ele arruma. Eu não sei como, mas tudo bem. Aí a gente tem também, aí nós temos o traumatismo facial, que é bem comum também. O meu namorado, numa partida de futebol, teve o traumatismo craniano e o facial. Tem um vídeo no YouTube, gente, de facial que é chocante, assim. Não sei como é que eles conseguiram refazer a cara da pessoa, porque é bem complicado. Pro traumatismo craniano, claro que não em todos os graus, porque a gente tem vários graus de traumatismo craniano, tá? Os médicos, eles podem usar uma escala chamada escala de Glasgow. Essa escala, ela avalia abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, por exemplo, a abertura ocular. Quanto mais alta a pontuação, melhor é o estado da pessoa. Quanto mais baixo, pior é o estado da pessoa. Então, por exemplo, se ela consegue movimentar os olhos de forma espontânea, sei lá, isso equivale a 5 pontos. Se ela não abre, isso equivale a 1, que tá ruim mesmo a situação. Resposta verbal, se ela fala coerente, é uma resposta boa. Se ela não fala coerente, é uma resposta ruim. Resposta motora, se ela obedece comandos, é uma boa resposta. Se ela não oferece nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de contração muscular, é uma resposta ruim. Outro trauma bem comum que a gente tem é o trauma abdominal, só que ele não é um trauma muito comum nos esportes, tá? Esse trauma, ele tem duas classificações. Tem o trauma fechado, tá? Que ele atinge os órgãos rim, baço, fígado e pâncreas, e o penetrante, que são nas vísceras ocas, no caso o intestino. E aí, tanto no traumatismo craniano, quanto aqui no traumatismo abdominal, vai fazer uma série de exames, então raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada, enfim, por isso que eu vi tanto raio-x. Tá? Fraturas, eu já vou falar em relação a fraturas e luxações, tá? A fratura a gente sabe que é quando o osso quebra e a luxação quando ele simplesmente desloca, tá? Quando acontece uma fratura, uma luxação, a melhor coisa que você pode fazer é tentar ficar calmo e manter a pessoa calma também. Se você sabe que a pessoa vê e não gosta de ver sangue, ou se ela vê ela passa mal, se você vê que ela tá olhando e tá ficando mal, tenta deixá-la tranquila, sabe? Dependendo da situação, tenta deixá-la deitada, mas não mexa na fratura. Principalmente se for fratura, não mexa, porque a gente não sabe o que aconteceu, não sabe quais ossos estão fraturados, então é muito perigoso mexer e aí você machuca mais a pessoa. Entorses. A entorse também entra no mesmo segmento ali da luxação e fratura, tá? A diferença é que na entorse a gente pode ter lesão ligamentar, tá? Eu tive uma entorse uma vez, eu fiz até um vídeo desse dia, um vlog desse dia, depois vocês assistam. E é uma dor, assim, muito grande, sabe? A minha entorse ainda não chegou a ser num grau muito elevado, mas, gente, a hora que eu torci meu tornozelo, eu senti como se fosse um galho quebrando, assim, crack! E na hora, quando eu puxei a legging que eu tava indo pra faculdade, eu olhei, assim, meu tornozelo tava enorme, tá? Em alguns casos, os atletas têm até que encerrar a carreira por conta de fratura, entorse ou luxação, de tão grave que pode ser. Mas, como eu disse, depende muito do nível que machucou, tá? Em alguns casos daí o médico pede pra você, por exemplo, no meu caso, ele pediu pra colocar tipo uma botinha de gesso mesmo, como se eu tivesse lesionado, mas eu não cheguei a lesionar, pra ficar imobilizado ali, não podia andar, o pé tinha que ficar sempre apoiado, não podia ficar baixo, porque senão inchava, meu pé ficava enorme. Então é complicado, a entorse é bem complicada. E a gente tem a fratura por estresse também, que geralmente acontece em atletas que correm, que fazem saltos ou caminhada. São mais nos exercícios de impacto e ocorrem também não só em atletas, mas em sedentários e idosos. E são mais frequentes nas mulheres do que nos homens, tá? Por que acontece? Se a musculatura, por que acontece a fratura por estresse? Quando a musculatura ela tá muito fraca, aí o osso ele começa a receber todo o impacto do exercício e isso começa a criar microlesões no osso.
e aí chega uma hora que acontece a fratura. Geralmente as fraturas por estresse acontecem mais na tíbia, tá? Mas elas também podem acontecer nos metatarsos e etc. E por último, gente, a gente vai falar sobre a pubalgia, que é uma dor que acontece no pubis. Eu vou colocar até uma imagem aqui para vocês verem, que ela pode estar ocasionada a diversas patologias. Ela geralmente não acontece tanto no futebol, por exemplo, mas de um tempo pra cá eles começaram a observar que isso tem sido um pouco mais frequente do que era antigamente. Quando que acontece isso? Geralmente em exercícios que fazem rotação ou hiperextensão de tronco. Então, atletas que praticam exercícios como judô, futsal, hóquei, atletismo, beisebol e etc. estão mais propensos a ter a pubalgia. Então, assim, gente, eles não sabem exatamente por que acontece isso, mas eles colocaram aqui pra gente que a origem, a etiologia da pubalgia seria decorrente da sobrecarga mecânica devido ao desequilíbrio entre os músculos adutores e reto abdominal. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Como eu disse, se vocês quiserem uma segunda parte do vídeo, comentem aqui pra mim ou me mandem lá depois, que daí, gente, eu venho conversar com vocês, porque, sério, tem muita coisa. Tipo, é só isso aqui que eu falei pra vocês, entendeu? Tem tudo isso aqui. Então, assim, tem muita coisa legal aqui. A gente aprende sobre entorse de milhões de coisas, muitas coisas. Então, se vocês quiserem, vocês deixam aí embaixo que eu faço a segunda parte, tá? Me siga lá nas minhas redes sociais, se você precisar falar comigo, se quiser participar do grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem lá no meu Instagram me pedindo que eu mando o link pra você. Agora, no título do vídeo tem uma hashtag com um número. Essa hashtag corresponde à quantidade de vídeos que tem sobre educação física ou sobre estudos, então daqui a pouco vai aparecer uma playlist aqui do ladinho, ó. Você clica nessa playlist aqui pra você assistir todos os vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.